Bom dia na graça e na paz do Senhor. Estamos no nosso 10º dia, né? Um quarto vencido. Estamos avançando mais e mais para aquilo que Deus quer e deseja em nossos corações. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos continuar falando de parceria com o Espírito Santo, mas levando em consideração que precisa ter um parceiro do Espírito Santo. E acredito eu que uma das coisas mais importantes que um parceiro do Espírito Santo precisa ter é chamado fé, né? E os irmãos sabem o que é fé, mas eu faço questão de ler com os irmãos em Hebreus 11, verso 1. Vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Resumidamente, é aquilo que você crê que aconteça, mas que fisicamente você ainda não está vendo, né? Quando você tem fé em algo, o sobrenatural é movido. O próprio Hebreus, livro de Hebreus, vai dizer que sem fé, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível de agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam os que buscam, né? Então, quer dizer, precisamos, para sermos parceiros do Espírito Santo, ser cheios de fé. E a Bíblia vai nos mostrar diversos exemplos de homens com fé e de homens sem fé, homens com pequena fé, homens com muita fé. Eu lembro no capítulo 8, no verso 10, Jesus fica feliz porque um comandante do exército, ele pede para que Jesus enviasse uma palavra para que teu servo ficasse curado, dizendo para ele assim: ó, não precisa ir lá, eu também sou um homem que mando ir e vir, mando ir e vir, e eles obedecem. Assim a tua palavra, se tu mandar uma palavra de cura, certamente ele vai ser curado. E Jesus disse no verso 10 do capítulo 8, ele diz assim, ó, quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês isto, é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Por quê? Porque aquele homem não era israelita, ele não era judeu, né? Era um estrangeiro, mas que tinha uma fé maior do que os próprios judeus. Então a necessidade de nós termos fé para que nós consigamos alcançar aquilo que Deus quer na nossa vida é sobrenatural. Vemos também quando os discípulos, né, eles estão num vento revolto no barco, Jesus estava no barco, dormindo, e eles vão perturbar Jesus dizendo o seguinte: não te importa que morramos? Em Mateus capítulo 8 também, Jesus se levanta, repreende o mar, repreende o vento, repreende a tempestade, e depois Jesus repreende eles, fala: homens de pequena fé, até quando? Sabe, a nossa pequenez de fé, ela nos limita a viver só no natural. Quando temos pouca fé, não uma fé para mover o sobrenatural, nós não conseguimos ser parceiro do Espírito Santo. Porque parceria com o Espírito Santo é romper o natural. E para romper o natural precisa de uma fé sobrenatural. Quando Deus ele chama Abraão e fala: Abraão, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vos mostrarei, Deus estava dando para Abraão uma orientação para ele sair e para ir para um lugar que ele não conhecia. Ele foi mediante a fé que ele tinha no Deus que ele servia. No Deus que ele servia. E Deus leva ele na terra de Canaã e fala que lhe daria para os descendentes dele. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. O parceiro do Espírito Santo precisa pegar esse versículo aqui e usar dele como se fosse base da sua vida. Eu ando por fé, eu não ando pelo que eu vejo. A situação pode estar mais complicada possível, mas eu creio que tudo está no controle da mão de Deus, e a hora que Deus quiser liberar uma palavra para me livrar desse problema, para me livrar desse momento difícil, Ele vai livrar. Andamos por fé e não por vista. Por quê? Porque quem anda por vista é quem não tem fé, que crê que Deus pode mover o sobrenatural na vida dele.
né? Se você for ler o livro, o Hebreus capítulo 11, vai dizer sobre os heróis da fé. Tantos homens moveram o sobrenatural através da fé, né? O que muitas das vezes falta para nós hoje é ter fé que vai acontecer. Ter fé que vai acontecer. Ter fé que o sobrenatural vai acontecer, né? Jesus diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, falará esse monte, erga-te e lance-te ao mar. E se não duvidares de todo o seu coração, isso lhe será feito. Resumindo, o que mata hoje o homem, muitas das vezes é a dúvida que é gerada no coração dele, né? Ah, eu vou curar, eu vou liberar uma palavra de cura, mas será que vai ser curado? Eu vou liberar uma palavra de libertação, mas será que vai acontecer? Aí eu vou profetizar que a bênção do Senhor vai estar sobre a vida da pessoa, mas será que vai estar? Quando essa dúvida surge, né, nós quebramos um princípio de confiança no Espírito Santo, confiança em Deus, porque Deus é quem gera fé em nosso coração. Deus é quem gera fé sobrenatural no nosso coração. Então eu quero te impulsionar hoje a viver pela fé, não pela fé natural. Existe a fé natural, sim, aquela fé que você entra dentro do ônibus e você crê que vai chegar no destino. Você não conhece o motorista, você não sabe como foi o dia dele, você não sabe como está o nível de estresse dele, mas você crê que vai chegar no destino. Isso é uma fé natural. Fé natural é aquela que você entra no avião, que você não conhece o piloto, mas você crê que você vai chegar no seu destino, né? Isso é uma fé natural. E agora a fé que move a mão de Deus é a sobrenatural. A fé que move a mão de Deus ao nosso favor é sobrenatural. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O que ela falou? Se eu tão somente tocar na orla das vestes daquele homem, eu serei curado. Quando ela toca, Jesus para e ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos falaram, Senhor, mas tantas pessoas te tocaram, o Senhor está rodeado de pessoas, as pessoas te tocam o tempo todo. Ele falou, mas alguém me tocou de forma diferente. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Alguém arrancou virtude de Jesus sem ele liberar, porque essa pessoa tinha fé. E quando ela se pronuncia dizendo que foi ela, ele responde, filha, vai, a sua fé te salvou. Sabe, a fé, ela precisa estar na vida de quem está liberando a unção, mas também precisa estar na vida de quem está recebendo isso, né? Vivemos hoje uma geração que está sem fé no impossível, sem fé no sobrenatural, sabe que Deus pode fazer, mas não crê que pode fazer através de você. Entende? Então volta a entender que o Deus que agia no passado é o Deus que age hoje, né? Se você for ler no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 6, o próprio Deus vai falar assim, eu sou o Deus que não mudo. Eu era ontem, eu sou hoje e serei eternamente. Um Senhor imutável. Então, se antes ele operava através da nossa fé, hoje ele continua operando através da nossa fé. O que mudou não foi Deus. O que mudou foi a nossa fé. Quer mover o sobrenatural? Viva de fé em fé. Exercite a sua fé. Transforme as suas dúvidas em fé. Atitude de fé. Vai acontecer. Eu tenho certeza. Crê na palavra. E tu vai viver algo extraordinário a partir de hoje. O parceiro do Espírito Santo, ele vive por fé e não por vista. Ele tem uma fé saudável, uma fé inabalável, uma fé que não retrocede, uma fé que avança e uma fé que é embasada pela palavra de Deus. Jesus disse, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vos dará, não para que o Filho seja glorificado, mas o Pai seja glorificado. Você tem fé que isso vai acontecer? Então profetiza sobre o vale de ossos secos, Ezequiel. Senhor, tu sabes, não, isso não é fé. Senhor, tu sabes, não, isso não é fé. Fé é você falar assim, vai acontecer, porque eu creio no Deus do impossível. Libera cura, libera provisão, libera bênção, libera testemunho, libera vida sobre outras vidas. Mas através da sua fé, rompa o sobrenatural. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus te encha de fé todos os dias mais e mais, em nome de Jesus.